Salve meus amigos, como é que vocês estão? Vamos aqui para mais um vídeo do canal PH Invest. Então quero aqui hoje falar sobre um tema importante para quem está começando no mundo dos investimentos, né? Vamos falar um pouquinho sobre commodities, né? Quero pedir aqui que você se inscreva no nosso canal. Temos apenas 4 inscritos ainda, 7 vídeos, mas peço aí o seu like, a sua inscrição, para você ajudar esse canal a crescer, né? Então eu quero falar hoje aqui das commodities, né? O que são commodities, né? Para quem não tem ainda, está começando no mercado de capitais, no mercado de investidores, né? Você que está começando, você precisa entender o que são as commodities. Por que é importante você entender, né, o que são commodities? Para você entender o ciclo das commodities, né? E para você entender também, que não é fácil nem de se entender, nem de se prever, mas para você poder compreender que empresas ligadas às commodities, elas podem ter variações muito mais incisivas, a empresa pode apresentar muito mais volatilidade do que uma empresa que não seja ligada ao setor de commodities, tá bom? Então, o que são commodities? Mercadorias primárias de origem agrícola, pecuária, mineral e ambiental, que fornecem matérias-primas importantes para a produção industrial global. As commodities são essas mercadorias primárias que são produzidas em larga escala, que fornecem matéria-prima para diferentes setores da sociedade. Seus principais tipos são agrícola, pecuária, mineral e ambiental, né? Aqui nós temos alguns exemplos de commodities, né? Que são a soja, o milho, o café, a carne de boi, o minério de ferro e madeira. Então, se você analisar o que é commodity, a commodity ele é essa matéria-prima, né? Lá o início da produção. Por exemplo, quando você fala de petróleo, né? Você tem o petróleo e do petróleo derivam muitos outros produtos, né? Então, são vários os produtos que são produzidos através do petróleo. Mesma coisa da soja, mesma coisa o milho, mesma coisa o café, mesma coisa a carne de boi, o minério de ferro, a madeira. Então, vários produtos eles podem derivar daquela matéria-prima, né, das commodities, né? Então, quais são os tipos de commodities, né? Os mais comuns? Commodities agrícolas, que têm origem nas atividades agrícolas, ou seja, são mercadorias obtidas do cultivo de diferentes espécies alimentícias, geralmente por meio de sistema de produção em larga escala. São exemplos a soja e o milho. Commodities pecuárias, que são obtidas por meio de criação de animais, logo das atividades pecuárias. Normalmente elas são fruto do confinamento de grandes rebanhos, com base no intenso uso de tecnologias de produção animal. São exemplos as produções de carne de boi e carne de frango. Commodities minerais, que são produzidas por meio da extração de recursos minerais, principalmente dos solos. Assim, são mercadorias com origem mineral, são exemplos o ferro, o ouro, o níquel, além de fontes de energia como o petróleo e o gás natural. E as commodities ambientais, né, que reúnem um grande volume de mercadorias com uma origem atrelada aos elementos ambientais do planeta. Elas são obtidas por meio da exploração de elementos naturais, são exemplos a água e a madeira. Se você parar para entender, né, e para compreender as commodities, elas são vitais para que nós tenhamos uma vida em sociedade boa, né? Por exemplo, a pessoa fala commodity, você vai no mercado, chega lá, tem carne no açougue. Ali é uma commodity, né? A carne ela é uma commodity, carne bovina, carne suína, a carne aí das aves, né? Então, do grupo dos aviários. Então, o que nós temos que compreender aqui? São produtos essenciais para o ser humano, né? Como diz aqui, ó, a função das commodities é fornecer matérias-primas para a obtenção
de diversos derivados. Então, a commodity ela é um produto primário que pode ser industrializado, ele vai ter valor agregado nele, e daquele produto primário pode se desenvolver vários outros tipos de produtos, né? Como elas funcionam? São mercadorias comercializadas no mercado internacional, portanto elas são compradas nos chamados mercados globais, como as bolsas de valores. Dessa forma, os preços dessas mercadorias são, de certo modo, padronizados, além de muito voláteis, uma vez que a produção delas depende de diversos fatores de ordem política, econômico e até mesmo climática, né? O preço das commodities também é negociado mediante o livre mercado, lei da oferta e da procura, implicando a instabilidade dos preços desses produtos. Quer dizer, as commodities elas são essenciais para o mundo. O Brasil é um grande produtor de commodities, né? E um grande exportador de commodities, como a soja, como o petróleo bruto e outras commodities também, né? Celulose ali, que vem da madeira e tantas outras que nós exportamos, né? A importância ela é muito fácil de nós entendermos, pois ela está ligada ao papel das mercadorias no fornecimento de matérias-primas para os diferentes setores da sociedade. Só para você entender como é que uma cidade ela vai construir se ela não tiver a commodity ali do minério de ferro, por exemplo, da onde são derivados ali vários tipos de produtos, como o aço e o ferro, minério de ferro, ele deriva vários outros produtos, né? E nós temos algumas commodities brasileiras aqui, né? O Brasil é um grande produtor de soja, né? Ele é um grande produtor da produção agropecuária, né? E o Brasil ele tem uma forte base das commodities, que seria a base primária, e nós exportamos muitas commodities, né? Eu quero dar aqui um exemplo de commodity para quem ainda não está familiarizado, né? Que seria aqui a Vale do Rio Doce, né? Vale do Rio Doce, peguei aqui o site Investidor 10, que aliás é uma ótima empresa, Vale 3, né? Desde que você entenda essa questão dos ciclos da commodity. Só para você ver a variação de preço aqui os últimos 10 anos, ó. Olha como ela vem aqui meio andando de lado, e aqui ela tem uma queda brusca, né? Olha quanto ela chega aqui, ó, menos de R$8 ela chega, R$6, R$5, e depois ela vai subindo, ela tem altos e baixos, pequenas variações no gráfico aqui, ó, aqui ela andou um pouco de lado, depois despencou também de novo aqui, ó, chegou a R$36, 25,65 ali no ano de 2020, que era no auge da Covid-19, né? Então, ali nós sabemos que as cadeias globais elas foram afetadas por causa da pandemia e as commodities sofreram também com isso, né? E depois ela começou a subir. Você imagina quem comprou aqui, ela chegou aqui, ó, a mais de 90, a Vale chegou a bater a mais de R$100, né? O preço ali de valor, a Vale 3, né? E aí depois você vê, ó, que ela cai. Então, por que eu estou mostrando esse gráfico aqui? Quem investe no setor de commodities tem que ter duas coisas na mente, né? na cabeça. Primeiro, é um setor cíclico que você não pode investir em qualquer momento nela. Quer dizer, poder você pode, mas ninguém garante que você vai ganhar dinheiro se você fizer um mau investimento. Por exemplo, você imagina quem comprou aqui e está investindo ali para médio prazo ou para o curto prazo. Quando a pessoa vê chegar aqui, bate o desespero. Porque ó, você fala aqui de uma queda de pelo menos aí 50%, 40%, 50%. Então tem que tomar cuidado quando você está comprando a commodity, né? Então você tem que estar de olho, isso para quem investe em commodities, você tem que estar mais de olho no mercado do que quem investe em empresas mais sólidas e não cíclicas, né? A Vale é uma empresa sólida? É, para quem investe no longo prazo. Aqui nós estamos falando 10 anos, ó. Então quem pegou aqui e mantém na carteira, está ganhando dinheiro, recebeu dividendos durante vários anos, recebeu também a valorização do ativo. Mas quem compra na alta pode tomar
grandes prejuízos, dependendo se a pessoa tiver alocando o capital dela de maneira errada ali, né? Então, nós temos que olhar, perdão, aí tocou o celular, então nós temos que olhar, ficar muito ligados para não investirmos no momento errado, né? Claro que isso aqui não tem como você prever 100%, porque está aqui nessa faixa, a gente julga que está alto, mas daqui ele pode tanto subir muito como ele pode voltar a cair. Então, existe uma volatilidade no setor de commodities e quem investe tem que ter na cabeça não só de buscar saber uma boa hora de entrar, né? Uma hora de entrar ali onde a commodity ela esteja sendo negociada a um preço atrativo para a entrada, e aí ela não tem que ter pressa de sair também, porque é no longo prazo que a commodity vai trazer rentabilidade para a carteira, vai pagar os dividendos ali e a pessoa ela vai se beneficiar do investimento, né? Eu peguei aqui também a Uzi Minas, né? E a Uzi Minas você vê, ela é um setor cíclico também, né? Ligado a commodity, né? A Uzi Minas ela trabalha, dentre outras coisas, né? Nessa parte do aço, como eu vou mostrar para você aqui, ó. A Usiminas Siderúrgica de Minas é uma companhia no ramo siderúrgico, considerado líder na fabricação e comercialização de laminados a frio e quente, placas, bobina e revestidos reservados, em sua maioria, aos segmentos de bens de consumo e bens de capital da linha branca, além da presença na indústria automotiva. A companhia dispõe de uma estrutura com várias empresas anexadas, oferecendo assim diferentes soluções para o mercado nacional e global. No segmento de fabricação, conta as duas plantas siderúrgicas, uma delas em Minas Gerais e outra em São Paulo, né? Então, em Minas aí, ela é um setor ligado às commodities, né? Ligado ao minério de ferro, ligado a questões da linha branca. E olha como a Uzi Minas ela foi volátil durante os anos, né? Ela teve uma volatilidade muito grande. Olha aqui, ó. Se você vê os últimos 10 anos da empresa, ela teve aqui a 9,13, ela chegou a 6,59, ela teve aqui a 12,33, depois ela cai. Quem compra aqui e não tiver paciência, perde dinheiro. Porque ó, nós estamos falando do ano 2013. A empresa ela começou a cair, ela ficou 2014, 2015, 2016, ela chegou na lona, 75 centavos cada ação de Uzi Minas. Nesse momento aqui, quem entrou está tendo êxito, né? Agora, quem não entrou nesse momento aqui e de repente entrou aqui e se apavorou, perdeu dinheiro. Então esse é o perigo das commodities. Olha aqui o que o gráfico faz. Ó. Ele vai subindo, 4,48, aqui ele chega a 9,52, depois ele cai novamente. Então são setores cíclicos, os setores ligados a commodities. Né? Ó, aqui ó, subiu, depois caiu de novo. Só que nisso aqui nós estamos falando o quê? Um prazo de 8, 9, 10 anos. Aí aqui ela teve esse pico de baixa aqui no ano 2020 com a pandemia. E ela tinha problemas sérios aqui também nessa época financeiros, uma grande alavancagem, mas o que acontece com a empresa? De repente ela se estrutura, começa a trabalhar, as commodities aumentam os valores da comercialização do produto que ela faz ali. O que acontece? Ela toma um pico aqui, ó, ela chegou a quase R$17, R$18, os em Minas teve aqui, ó, então quer dizer, R$19, R$20 ela chega. E aí ela desce de novo e agora ela vem caindo. Então, ninguém sabe até onde vai essa queda, como também ninguém sabe se isso aqui pode fazer com que a empresa comece a dar grandes lucros, a ter uma grande rentabilidade, e ninguém sabe. Então, setores cíclicos. O que nós temos que entender? Quem investe em commodities tem que investir para o longo prazo, e quem investe em commodities tem que entrar na baixa. Se você não entrar na baixa, dificilmente você vai conseguir reaver o seu capital ali e ganhar, né, lucrar com a compra das commodities, tá bom? Então, fica aqui o nosso vídeo ilustrativo para você que deseja investir em commodities, né? E
Tem muitos investidores que são muito bem-sucedidos só investindo em commodities, e tem aqueles também que correm, fogem das commodities por entender que é um setor que não dá para suportar essa volatilidade muito grande, tá bom? Então, fica aí a nossa... Eu, particularmente, gosto muito das commodities, porque eu entendo que elas são necessárias para a vida humana, né? Para que nós possamos continuar vivendo bem, nos alimentando e usando ali de cada uma das commodities para o nosso próprio bem-estar. E também é uma geradora de riqueza. Commodities são geradoras de riquezas. Agora, são geradoras de riquezas ao longo prazo. Então toma cuidado, entra na baixa para você não ter nenhum tipo de susto aí, e caso for entrar no setor das commodities, tá bom? Não é recomendação de venda nem de compra. Eu, por exemplo, possuo a Usiminas na minha carteira, não possuo a Vale, né? Eu não gosto de comprar por causa justamente desse valor aqui, que ele é um valor nominal alto, né? Então eu prefiro aquelas empresas que têm o valor nominal baixo. No caso da Usiminas, R$ 6,97, é um valor nominal baixo, mas são empresas cíclicas e que estão ligadas às commodities, tá bom? Então fica aí, pensa bem, se inscreve no nosso canal, PH Invest, e nos dá aquela força no like, nos dá aquela ajuda aí para crescer, indica para os seus amigos, e em breve nós estaremos fazendo alguns aportes aí, tá bom? Fica na paz aí, que tudo dê certo nos seus investimentos, e até o próximo vídeo.